Olá, pessoal do Jurisrente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso terceiro webinar, dessa série de webinars que nós estamos promovendo para o usuário do Jurisrente, ver como é que está a legislação, como que estão as decisões, a legislação nesse momento de pandemia. É, a gente gostaria de falar aqui hoje para vocês dos impactos tributários, dos impactos tributários que estão ocorrendo agora com a pandemia de coronavírus. Então, a gente chamou aqui um time de peso de novo, mais uma vez, aqui a gente está com o doutor Felipe e o doutor Michel. Doutor Felipe, aliás, não gostam de ser chamados de doutores, Então, vamos só falar o primeiro nome. Então, Felipe, muito obrigado pela participação, tá? Seja bem-vindo ao nosso webinar. Muito obrigado pelo convite, Leonara, você e todo o time do Jurisrente. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje falando para vocês, é um prazer estar aqui acompanhado do Michel, que é um grande craque da área também. Então, tenho certeza que o nosso webinar vai ser muito produtivo. E como Sim. todo webinar e live, temos um tempo curto, objetivo, então observaremos o modelo que a tecnologia nos trouxe. Nos aproxima, une o Brasil todo, une o mundo ao mesmo tempo, cada um na sua casa consegue se comunicar com muita facilidade, quebramos todas as barreiras, mas ao mesmo tempo temos sempre temos um tempo mais curto, Então seremos sintéticos. Bom, a economia mundial, e o Brasil não é diferente, vem sendo impactada sobremaneira pela Covid. Sabemos que a quarentena impôs um isolamento social e, portanto, a economia não ficaria isenta dos efeitos. Há setores preservados, mas há muitos setores combalidos. Então, tivemos aqui no Brasil um impacto que representa uma recessão inédita, tudo indica que teremos uma recessão inédita na década. Estávamos num período de recuperação econômico-financeira no país, depois de alguns déficits primários aferidos nos últimos exercícios. Havia expectativa de um superávit primário, mesmo que tímido, nesse ano de 2020, o que, obviamente, com a pandemia, esse objetivo ficou completamente frustrado. Então, hoje, para se ter uma ideia, tivemos até agora já registrado um impacto bem expressivo da Covid na economia brasileira. O endividamento brasileiro, que fechou 2019 com 75% do PIB, numa correlação com o PIB, vai fechar 2020 entre 80% a 85%, podendo chegar a 90% do PIB. É um endividamento extremamente expressivo e preocupante. Tivemos perdas de receitas em duas frentes, tanto em razão da queda do preço do petróleo, que fez, por exemplo, a Arábia Saudita ser o único país no mundo que eu tenho a notícia de que tenha majorado a sua carga tributária em meio à pandemia, e não reduzido a sua carga tributária. Tivemos despesas que já superam os 219 bilhões de reais só em decorrência da Covid. Esse número com certeza já está defasado, ele foi aferido há 2 meses, 1 mês e meio mais ou menos, então eu não tenho a menor dúvida que só com o auxílio de R$600 que vem sendo dado à sociedade, isso vai superar em muito essa casa dos 219 bilhões de reais. Então a gente já teve um impacto assim, na largada do coronavírus de quase 3% do PIB, só em perda de receita / novas despesas que o poder público vem suportando. E o Brasil, diferente do mundo, e aí a gente precisa tomar cuidado nessa comparação com as medidas internacionais, ele não tem economia de primeiro mundo. Como eu disse, a gente vem se recuperando de resultados muito ruins nos últimos exercícios, e esse exercício seria uma primeira recuperação econômica. Então, várias soluções vêm surgindo no Congresso como forma de majorar a carga tributária, que muito nos preocupa. Uma delas é o imposto sobre grandes fortunas, algo que nunca foi efetivamente instituído, tem previsão constitucional, mas nunca foi instituído no sistema tributário brasileiro. A expectativa de arrecadação seria
algo em torno de 70, 80 bilhões anuais. De todas as medidas, eu só cito essa porque ontem parece que o relator desistiu da majoração da COFINS sobre instituições financeiras, também era uma outra medida, né? Temos aí várias propostas, desde CID tecnologia, sobre economia digital, né? CID incidente sobre economia digital, até passando por empréstimos compulsórios. Foram mais de 9 propostas apresentadas no Congresso. Eu acho que isso não vai nos ajudar em nada nesse momento, pelo contrário, já temos muitos tributos no Brasil, de fato não precisamos de mais nenhum, né? Então, medidas tomadas, sendo muito objetivo, medidas tomadas pelo Brasil, nós tivemos até agora, eu não vou adentrar no tema do Michel, né? Se tiver alguma sobreposição, já peço desculpas desde já, mas não falarei, acredito, nas medidas que ele citará, mas tivemos a redução da alíquota do IOF a zero, né, nas operações de crédito contratadas no período de 3 de abril a 3 de julho, né? O IOF incidente nesse caso, então, sobre tomada de empréstimos, né? Inclusive contratos de renovações e prorrogações. Tivemos a redução temporária das alíquotas das contribuições ao Sistema S, Sistema S que vem sendo objeto de discussões de constitucionalidade no Supremo. O Sistema S ele acabou de ter um revés no STJ, né, com a limitação da alíquota a 20 salários, então é algo a ficar atento também, mas, enfim, com medidas tomadas pelo Brasil em razão da pandemia, tivemos a redução. Prorrogação do prazo, né, de recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias, incidentes sobre a folha de salários, né, sobretudo, devidas nos meses de abril, maio, que foram transferidas para agosto e outubro de 2020, né? Não vou falar do Simples Nacional das Pessoas Físicas, o Michel tratará disso melhor, e tivemos também desoneração de bens e medicamentos necessários ao combate do coronavírus. Foram medidas, e aí, Leonardo e Michel, eu queria fazer uma crítica, né? E a crítica ela está exatamente no que se observou no cenário internacional, que eu acho que o Brasil poderia ter seguido como exemplo, que é diferenciar as medidas em razão do coronavírus exatamente para aqueles setores que foram mais atingidos dos setores que não foram atingidos. Não dá para tratar a economia como uma coisa só. Há setores que não têm como respirar. Vejam o varejo, mesmo com a abertura dos shoppings, não há nem como se cogitar uma recuperação. Não é uma Lá recuperação nos... tão rápida, né? Não, Não dá para Leonardo, se para você pensar ter assim. ideia, no escritório nós atendemos algumas das grandes varejistas do Brasil. A gente detectou queda de 70% do faturamento, 80%. Os marketplaces, ou seja, venda online, em alguns segmentos do varejo, não foram suficientes para É, resgatar eu, ou para equilibrar. eu acho que até Desculpa. restaurantes também, a gente tem essa questão da, não, eles estão fazendo delivery. Mas mesmo assim, essa história do delivery, ela não supre, né, todas as vendas que caíram. Acho que mais ou menos 30% só das vendas que estão sendo feitas por delivery. Nem mesmo restaurantes estão conseguindo, né? Perfeito. Então, eu acho que o Brasil pecou nisso, pecou bastante. Tivemos outras medidas, como, por exemplo, a postergação da entrega de declarações fiscais. O Michel vai até falar melhor sobre isso com relação à pessoa física. Tivemos a suspensão da prática de atos processuais, prorrogações de CNDs, né, de certidões de regularidade fiscal, tão importantes para qualquer empresa. Eu lembro muito do ministro Zé Delgado no STJ dizendo que no Brasil nenhuma empresa sobrevive sem a bengala do Estado, porque precisa-se de certidão para obter empréstimo, financiamentos em bancos públicos, para participar de concorrências, né, ou seja, licitações, etc., para fruir benefícios fiscais. Então, vejam quanto é importante a obtenção da certidão de regularidade fiscal, suspensão também de alguns procedimentos de cobrança na PGFN, né? E agora tivemos recentemente a publicação, por exemplo, da portaria 14.402 da PGFN, prevendo a transação excepcional, né? Então, vamos muito pontualmente às críticas, o nosso tempo é bem curto,
né, Leonara, pode me interromper se eu estiver passando do tempo, tá, por gentileza. Mas, assim, além dessa crítica do governo brasileiro não ter diferenciado, né, de forma a conceder maiores benefícios a quem realmente foi muito afetado, e não havia necessidade de como conceder benefícios para setores econômicos que estão muito bem, obrigado, mesmo com a crise do coronavírus, né, e outras medidas. Não precisava suspender ou prorrogar o vencimento das CNDs, bastava suspender sua exigência por um período para os setores combalidos, né? Obviamente que sempre diferenciando, né, aquelas empresas que comprovadamente foram afetadas das que não foram efetivamente afetadas. A própria CDS se manifestou no sentido da concessão desse tipo de benefício, diferimento de tributos, especialmente concessão de créditos, dentre outras medidas, e 75% dos países membros da OCDE aderiram a essas medidas. Então, a gente teve realmente um movimento global nesse sentido. Então, só para a gente exemplificar aqui, os Estados Unidos tiveram os avisos IRS, que é a Receita Federal norte-americana, 2020-18 e 2020-17, né, em que esses dispositivos prevêem que, se a empresa comprovar ter sido afetada, então veja aí a necessidade de comprovação, né, pela Covid, ela vai ter uma isenção periódica, vai ter afastamento de penalidades pelo não recolhimento de tributos, vai ter o diferimento da contribuição previdenciária para dezembro de 2021 e dezembro de 2022, ou seja, um prazo bem elástico. Vai ter maior dedutibilidade, incluindo doações. Nós não tivemos desoneração das doações, desoneração tributária num período de Covid. Vejam que não há estímulo à doação, o que me parece bastante sensível, né? Quem teve queda de faturamento acima de 50% ou atividades paralisadas em razão da pandemia, teve direito à utilização de créditos, recebeu créditos do governo, créditos de natureza tributária. De novo, a economia brasileira não é a economia norte-americana, a gente não tem esse espaço todo de manobra, mas eu acho que a gente poderia ter sim concedido benefícios melhores. A Alemanha, ela impôs o que ele chamou, né, numa livre tradução, de apresentação de circunstâncias, que nada mais é do que a comprovação dos efeitos da coronavírus para receber os benefícios tributários. Taiwan, como exemplo, também importante, porque Taiwan focou na folha de salários, que é, inclusive, uma das bandeiras do ministro Paulo Guedes. Ele diz sempre a desoneração da folha, quem dirá em pandemia. Então, Taiwan deduziu 200% da tributação da folha de salários. Isso quer dizer que Taiwan abriu mão da tributação sobre a folha e ainda concedeu crédito de 100% sobre a folha de salários. Mas desde que a empresa comprovasse que foi afetada pela quarentena e pelo isolamento, que os seus funcionários, objeto daquela folha de crédito, eles estão cuidando da família ou estão isolados de fato, ou que eles têm necessidades especiais em razão da atividade desempenhada. Então, acho que foi algo bem criativo. E, para finalizar o exemplo, a Itália, que também concedeu créditos superiores a 25%, né, créditos tributários em quem comprovou ter tido uma redução de pelo menos 25% do faturamento. Então, para resumir e finalizar, a gente tem vários exemplos interessantes no mundo. O que me parece, sim, para trazer para o Brasil, é uma bandeira que eu defendo há muito tempo, uma solução que seria muito bem-vinda, seria a possibilidade de quitação de tributos, de débitos tributários, por meio de serviços considerados essenciais, à luz do artigo 6º da Constituição, aqueles considerados direitos fundamentais sociais, né? Ou seja, saúde, educação, moradia, segurança, nada além disso. Mas eu acho que existem muitas empresas do setor privado com capacidade para prestar esses serviços, expertise com débitos tributários, mas sem dinheiro para pagá-los. Então, a gente poderia fazer esse encontro de contas do ponto de vista jurídico. Eu entendo, eu defendo que é possível. Poderíamos, por exemplo, liberar o fundo do FGTS, tem mais 100 bilhões de reais lá que poderiam ser injetados na economia nesse tempo de coronavírus. Poderíamos, por exemplo, garantir a isenção
do imposto de renda, nos resgates de aplicações, porque nesse momento as pessoas precisam se valer das suas reservas. Poderíamos ampliar a utilização do saldo de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, né? Ou seja, as empresas deficitárias vão estocando esse saldo poderia ser utilizado para quitação de tributos agora, em tempos de coronavírus, além do que poderíamos falar, sim, numa isenção, mesmo que parcial, ou prorrogação do imposto de renda de pessoas jurídicas e contribuição social sobre o lucro líquido. É claro que o governo ele naturalmente rebaterá essa proposta, dizendo que quem foi afetado terá prejuízo no exercício. Mas sabemos que não é bem assim. Você poderia ter uma empresa superavitária, desculpe o pleonasmo, mas superavitária, e que vai ter uma redução drástica do seu resultado. E o que importa sempre na balança econômica é que não importa se você era deficitário e ficou muito pior, ou se você era superavitário e ficou pior também, muito pior, com superávit pequeno. Fato é que sempre que há um retrocesso econômico-financeiro, você tem perda de empregos, você tem um agravamento da situação social, e é isso que importa para fins dos benefícios. Portanto, concluo dessa forma, acho que são essas as possíveis soluções e fico à disposição, Leonardo e Michel, para eventuais perguntas, debates, etc. Muito obrigado. Ótimo, ótimo, Felipe, muito obrigada. Eu acho que deu para ter uma noção assim, inclusive do que os outros países estão fazendo. Lógico, como você mesmo mencionou, não dá para a gente copiar e colar e fazer o mesmo, mas é interessante saber o que os outros estão fazendo para termos ideias melhores também. Isso é bem interessante, esse tipo de solução que você trouxe aqui para a gente. Eu queria agora passar para o Michel, para a gente falar um pouco sobre alguns aspectos específicos aqui do Brasil, de como que a gente está lidando com isso. Primeiro, como é que estão as reformas, né? Antes mesmo da pandemia, a gente já falava de reformas. Como é que ficou isso agora? Como que está a questão do Simples Nacional aqui para as empresas do Brasil? E como que está a questão de imposto de renda também? Queria passar para o Michel para a gente falar um pouquinho mais específico sobre isso. Legal, bom dia a todos. Eu queria cumprimentar a Leonara, já aproveitar a oportunidade também para, sua pessoa, parabenizar a Juris Rende pela organização desse evento, bem como pela escolha do tema também. É um tema que, nesse momento, nos toca de perto. Quero aproveitar também para cumprimentar o professor Felipe Renaud e dizer que é um grande prazer compartilhar essa bancada digital com ele. Enfim, trocar ideias sobre tributação, sobretudo num contexto de crise em que a gente está vivendo. Leonara, a tua provocação é super pertinente e a verdade é que ela acaba tangenciando duas frentes que foram abertas pela administração pública brasileira em termos de política fiscal para endereçar a crise sanitária que a gente está vivendo. Tá? Então, de um lado, a gente teve movimentações de política fiscal no sentido de concessão de incentivos para os contribuintes brasileiros e, do outro lado, a gente teve algumas movimentações ou algumas discussões em termos de política fiscal no sentido de majorar a tributação no Brasil no intuito de repor o nível de arrecadação que, obviamente, é tendente a uma queda num contexto de crise, tá? Então, aproveitando essas duas frentes que você trouxe para o debate, Leonara, eu queria começar falando das políticas de incentivo fiscal que foram trazidas pelo governo federal, tá? E a primeira sobre a qual eu queria falar é exatamente a medida que postergou o pagamento do Simples Nacional. Tá? Então, o professor Felipe Renaud acabou tangenciando o tema também. Então, eu queria tratar de aspectos mais específicos dessa prorrogação. Tá? Aqui eu acho que vale a pena te dar um passo atrás. Né? O Simples Nacional é um regime tributário mais benéfico, vamos colocar assim, que acaba, a grosso modo, concentrando no único pagamento, com carga mais branda, obviamente, diversos tributos. Tá? Então, tributos federais, estaduais, municipais, e por aí vai. Ele é geralmente utilizado por microempresários e empresários de pequeno porte. Se a gente parar para pensar no que aconteceu no Brasil, na economia brasileira,
com a deflagração dessa crise sanitária, aquelas pessoas que mais sofreram, tá? Pelo menos num primeiro momento, que mais sofreram com as questões econômicas da crise foram os microempresários e empresários de pequeno porte. Tá? Então, em termos gerais, é bem-vinda essa política de postergação do pagamento do Simples Nacional, exatamente por beneficiar esse grupo de microempresários e empresários de pequeno porte no Brasil. Tá? Em termos concretos, o que foi feito, Leonara? O governo postergou o pagamento do Simples Nacional para os exercícios de abril, maio e junho. Tá? Então, relativamente aos tributos federais, o diferimento foi de 6 meses. Então, esses tributos que deveriam ter sido pagos em abril, maio e junho foram postergados por 6 meses. E com relação aos tributos estaduais e municipais, notadamente ICMS e ISS, a postergação foi de 3 meses. Tá? Então, muito embora eu, num primeiro momento, tenha defendido o acerto da medida de postergação do Simples Nacional, eu não posso deixar de fazer uma pequena crítica. Tá? Qual é essa minha pequena crítica? Os exercícios escolhidos pelo governo federal ou pelo regime do Simples em geral para postergar o pagamento de tributos foram abril, maio e junho. Tá? Mas se a gente parar para pensar, o exercício de abril é referente ao período de apuração do mês anterior. O que deveria ter sido feito em março, a gente já sabe que a economia já começou a cambalear. Tá? O ideal teria sido o governo federal, no momento em que a crise foi deflagrada, ter postergado o pagamento também relativo ao período de apuração de fevereiro, que é quando o caixa das empresas estavam cheios e o tributo deveria ter sido pago em março, tá? Quando a crise foi efetivamente deflagrada no Brasil. Então, a parte dessa pequena crítica que pode ser feita a essa política específica do governo, acho que, no geral, ela foi uma política acertada, ela permitiu que, bem ou mal, o microempresário e o pequeno empresário no Brasil colocassem a cabeça para fora da água e pudessem respirar. Tá? Óbvio que a gente está falando aqui de manutenção de um fluxo de caixa, então, se a gente está falando de exercício de atividades econômicas num contexto de crise, óbvio que elas foram diminuídas, o que significa dizer que o faturamento foi menor, logo o tributo a ser pago é menor, de novo, por isso eu volto para a ideia de que o mês de fevereiro foi o mês em que todos, em tese, faturaram normalmente, deveria ter sido postergado também. Tá? A segunda medida, e aí já deixando de lado a questão do Simples Nacional, a segunda medida que o governo federal trouxe nessa frente de incentivos fiscais em sentido amplo foi a postergação para a declaração de IRPF. Tá? Então, o que o governo federal fez foi estender o prazo para o reporte à Receita Federal, ou seja, para a entrega da declaração, para o final de junho. Então, aquelas pessoas que no Brasil são obrigadas a apresentar a declaração de imposto de renda puderam fazer até o final de junho. Logo quando surgiu essa discussão acerca da possibilidade de postergar, de prorrogar o prazo para apresentação do IRPF no Brasil, houve uma primeira resistência do governo, mas depois acho que todos entenderam que era uma medida necessária. Então, a gente tem instituições financeiras em home office, a gente tem escritórios de contabilidade em home office. Então, era, sem sombra de dúvida, uma medida necessária. Todos precisavam ganhar tempo para poder organizar a documentação e, efetivamente, apresentar a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Tá? Terceira medida que foi trazida ainda nessa frente de incentivos fiscais foi uma medida que o professor Felipe já mencionou, que foi a isenção de IOF incidente sobre créditos. Tá? Então, a ideia aqui do governo federal era, por óbvio, fomentar o mercado creditício para ajudar os empresários. Isso, sem sombra de dúvida, é extremamente importante num contexto de fomento ao fluxo de caixa dos empresários. Então, essa foi uma terceira medida adotada. E a quarta e última sobre a qual eu queria falar
ainda nesse contexto de incentivos fiscais, Leonara, é a desoneração de importação de produtos relacionados ao combate à pandemia. Tá? Então, aqui a gente está falando de equipamentos de proteção individual, a gente está falando de insumos de combate ao Covid, a gente está falando de medicamentos, enfim, de um sem número de mercadorias que serviriam para ajudar no combate à crise sanitária que a gente está vivendo. Então, essa desoneração dessas importações também foram bem-vindas, sobretudo quando a gente considera que o preço dessas mercadorias disparou quando a crise foi, vamos colocar assim, quando ela surgiu com maior peso no Brasil. Tá? Então, essas foram as medidas que eu trouxe na ponta da concessão de incentivos fiscais por conta da administração pública brasileira. E aí, no outro lado do espectro, a gente tem medidas arrecadatórias, ou pelo menos discussões acerca de projetos que são tendentes à majoração da tributação no Brasil. Tá? E aqui não seria difícil perceber que mais cedo ou mais tarde esse tipo de discussão seria posto na mesa. Tá? O governo logo percebeu que essa crise sanitária que a gente está vivendo aumentou sobremaneira as despesas públicas. Tá? Quando eu falo em aumento de despesa pública, eu preciso de fontes de financiamento para fazer frente a essas despesas. Tá? Então, imediatamente eu penso em aumento de carga tributária que me permita, por meio da atividade financeira do Estado, fazer frente a essas despesas. E aí, quando o governo, num primeiro momento, passou a discutir essa possibilidade de aumento da carga tributária, trouxeram para a mesa algumas alternativas. A primeira delas, e a que sempre aparece quando a gente vive uma crise econômica, é a possibilidade de instituição do IGF no Brasil, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Tá? Esse é um imposto extremamente sedutor, é um imposto que, bem ou mal, ele acaba tendo, num primeiro momento, uma força de convencimento muito forte, que é aquela ideia de que o IGF viria para reduzir desigualdades no Brasil. Tá? Além de, no caso aqui que a gente está discutindo, possibilitar um respiro no caixa, no erário, tá? Para fazer frente a essas despesas públicas relacionadas ao coronavírus. Eu queria só, sobre o IGF, tecer algumas críticas rápidas, tá, Leonara? Eu vou tentar me ater ao tempo aqui para não estourar o meu tempo. Mas a primeira crítica que eu faria com relação ao IGF é definir o que é grandes fortunas. Tá? Mas, afinal de contas, o que é grandes fortunas? É 5 milhões de patrimônio? É 10 milhões? É 20, 30, 50? Então, aqui a gente tem uma primeira dificuldade no que diz respeito ao IGF. Tá? Às vezes eu coloco uma alíquota uma definição de grandes fortunas de 5 milhões e acabo não conseguindo propriamente reduzir desigualdades sociais, porque grandes fortunas pode ser algo muito além disso. Tá? Uma segunda crítica que a gente poderia fazer é com relação a como mensurar grandes fortunas. Como eu mensuro, por exemplo, Leonara, o valor de uma obra de arte que nunca foi colocada no mercado? Tá? E aí a gente corre o risco de considerar grandes fortunas só aqueles valores investidos, por exemplo, no mercado financeiro, e aí eu começo a ter um problema em termos de igualdade. Por que pessoas que têm grandes fortunas em obras de artes não vão ser tributadas e pessoas que têm grandes fortunas com maior liquidez vão ser tributadas? Traz uma série de desafios, né, para a gente repensar Exato. o que seria, o que não seria. Não é tão simples igual a gente pensa, né? Simplesmente, implanta aí. Não, obviamente não. São problemas pragmáticos que têm que ser enfrentados para instituir esse imposto efetivamente, tá? E aí a terceira e última crítica que eu faria ao IGF é com relação ao que os tributaristas chamam jocosamente de planejamento tributário com os pés, tá? Porque ao instituir o IGF,
o incentivo que o governo brasileiro dá para aqueles que têm grandes fortunas é de deixarem o país. Tá? Uma pessoa que tem grandes fortunas pode desligar a luz, fechar a porta e se mudar para qualquer outro país sem grandes dificuldades. Tá? Não por outro motivo, diversos países europeus que já tentaram instituir o IGF nesses últimos anos voltaram atrás. Tá? A gente usa como exemplo a França, que tentou fazer isso há alguns anos e acabou voltando atrás. Tá? Segunda medida, e aqui já me encaminho para o final, Leonara e Felipe, segunda medida em termos de aumento da arrecadação que o governo cogitou foi a instituição de um empréstimo compulsório. Tá? Só um detalhe, voltando para o IGF, se a ideia do IGF era ser instituído para financiar a crise, não é uma ideia muito boa, tá? Porque o IGF teria que atender ao princípio da anterioridade. Então, seria instituído esse ano para ser cobrado no ano seguinte, então não faria frente a essas despesas imediatas. Tá? Olhando para esse problema, o governo pensou no empréstimo compulsório, esse sim poderia ser cobrado imediatamente. Qual é o grande... E aí o empréstimo compulsório até tem a causa exigida pelo ordenamento jurídico brasileiro, que é a calamidade pública. Ninguém nega que a gente está passando por um momento de calamidade pública. Qual é a grande crítica que a gente faz ao empréstimo compulsório? A grande crítica é o empréstimo compulsório, considerando a característica dele de restituibilidade, tá? Com reposição das perdas inflacionárias, em termos econômicos, no fundo, não passa de uma poupança compulsória. Tá? E tudo que a gente não precisa nesse momento é de uma poupança compulsória. Todos precisam realizar as suas despesas até para continuar mantendo a roda da economia viva. Tá? Então, o empréstimo compulsório também não me parece uma boa ideia. Trago, inclusive, o argumento do professor Felipe, que colocou anteriormente aqui, que esse não é o momento para pesar nas costas do contribuinte. Tá? Todos juntos estamos passando por esse período de crise. Agora é o momento de o governo ser criativo, pensar fora da caixa e encontrar outras formas de financiamento do Estado que não passem pelo aumento da carga tributária ou, pelo menos, que não passem pelo aumento indiscriminado da carga tributária no Brasil, tá? Que acabe atacando ou impactando de forma indiscriminada a todos. Último ponto que eu queria trazer nesse debate sobre majoração da carga tributária para financiamento da crise é a discussão também que sempre vem à tona no Brasil de tributação de dividendos. Tá? Essa talvez seja uma discussão das que vem mais permeada de preconceito. A ideia aqui de que empresários não pagam imposto de renda. Em termos econômicos, isso não é verdade. Tá? O Brasil tem uma carga tributária de tributação direta da renda no nível corporativo extremamente alta, de tal forma que se a gente impõe também uma tributação no nível da pessoa física, dos sócios, vai ter uma tributação total da renda muito alta no Brasil. Tá? Então, de novo, colocar a tributação de dividendos na mesa, prima facie, não é um problema, desde que a gente discuta a redução da carga no nível corporativo. O que não tem cabimento, na minha leitura, é você impor uma tributação no nível da pessoa física e manter o nível da tributação corporativa no Brasil como está hoje. Tá? Assim a gente, enfim, deixaria os empresários brasileiros em maus lençóis em termos de competitividade, inclusive internacional. Aqui, de novo, tributar dividendos ou não é uma escolha de política fiscal que tem que ser bem pensada, tá? Então, não pode ser feito assim no calor do momento. Essa pelo menos, é a minha leitura. Leonara, eu paro por aqui, então. Eu queria novamente agradecer, me colocar à disposição para eventuais perguntas que venham a surgir e agradecer de novo também ao meu companheiro de bancada digital, professor Felipe, e dizer que foi um prazer debater com vocês. Muito interessante isso, Michel. Eu acho que deu também para a gente passar para o pessoal do Jurisende que a gente não pode dar um tiro no pé também agora, né? Nessa questão tributária no Brasil, a gente precisa manter a roda, como você disse, da economia, e pensar nessas questões tributárias é essencial para saber como é que vai ser o nosso futuro, né? Queria agradecer muito a participação de vocês, eu acho que a gente enriqueceu aí o usuário do Jurisende com informações muito boas sobre esse aspecto tributário. E muito obrigada pela participação de vocês e até uma próxima.
Muito obrigado, Leonara, mais uma vez. Michel, parabéns pela brilhante exposição. Muito sucesso a você, Leonara Juris Rendi, a você, Michel, também. Espero encontrá-lo novamente. Adorei a expressão bancadas digitais. Muito boa. Vou passar a usar, vou copiar, tá? Plagiarei a sua expressão. Grande abraço, fiquem bem e com muita saúde. Obrigada. Muito obrigado, gente. Muito obrigada.